Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas somos daqueles que creem para a conservação da alma. Eu fiz uma leitura no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36 ao 39. Onde, dentro desse contexto, o escritor aos Hebreus, ele está advertindo, exortando os irmãos a permanecer na fé, suportar o momento que estamos passando, sabendo que brevemente o que há de vir, virá. O que há de acontecer, acontecerá. Aquilo que a palavra tem revelado, aquela esperança que nós estamos esperando, vai acontecer. Mas para isso, é preciso ter paciência para alcançar essa esperança. Muitos estão se desesperando. Muitos estão inquietos, preocupados, ansiosos com tantas coisas. E têm se movido da fé. Têm se perdido da esperança por causa das suas inquietações pelas coisas desta vida, aonde eles tiram a visão das coisas do alto e passam a priorizar sua vida dentro daquilo que o mundo pode lhe proporcionar e não estão mais de olho na vida futura, aguardando aquele grande momento, se alegrando nessa esperança que Cristo nos deu, de uma vida perfeita, em abundância, não aqui neste mundo. Essa promessa de vida em abundância que Cristo nos fez é quando deste mundo partir. Esta vida em abundância não é aqui neste mundo físico, temporal, é lá nos céus, no novo mundo que Deus já criou. Esse mundo já está criado. Esse mundo está nos aguardando para estarmos nele vivendo. Assim como Deus criou a terra e colocou todas essas maravilhas na terra para o homem viver aqui na terra, Deus também já criou um novo mundo que não se compara a nada que aqui na terra existe. Porque a terra é bonita. As coisas aqui são lindas, mas não se comparam com aquilo que está reservado para nós, lá no novo céu e na nova terra. Isso fala do novo mundo que Deus já criou para nós, lá nos céus. Onde não haverá nenhuma necessidade, nenhuma dificuldade, nenhuma maldição, nenhum problema, onde não haverá mais dor, nem choro, nem morte, nem sofrimento, nem peste, nem enfermidade, nem doença, nem falsidade, nem malignidade, nem maldição. Não haverá nada disso que hoje a gente tem nesta vida aqui por causa do pecado. Esta nova vida que Deus ele promete é perfeita, é abundante, sem falta de nada. Nós não vamos ter corpo igual a esse, que envelhece, que adoece, que sofre doenças, problemas. Nós não vamos ter dificuldades igual a essas que nós passamos aqui para se alimentar, para viver dentro de relação maldita, dentro de situações perversas. Na nova vida que Deus ele tem prometido para nós lá nos céus, não haverá nada do que hoje nós sofremos aqui. Mas isso, irmãos, é promessa de Deus. Por fé, nós temos que alcançar essa promessa. E essa fé tem que ser perseverante até o fim. Enquanto aqui nós estivermos, temos que viver por fé, tendo paciência nos momentos de dificuldade, suportando com paciência até o grande dia dessa promessa. E é isso que o escritor aos Hebreus, ele vai advertir os irmãos aqui,
Ele vai dizer no versículo 35, 36, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. O escritor aos Hebreus vai dizer, meus irmãos, nós precisamos de paciências, irmão, para depois de ter feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. E qual é a vontade de Deus para nós? Que nós estejamos em Cristo, submisso a Cristo, rendido a Cristo, andando por fé em Cristo, não mais vivendo no curso deste mundo, nem nos prazeres deste mundo. Essa é a vontade de Deus. Que todos que crêem no Filho sejam salvos. Para depois dessa fé, no final dessa fé, alcançar a promessa de Deus. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Vocês necessitam de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A promessa só vai ser alcançada no final da nossa fé. Enquanto não chegar o fim da fé, você e eu, todos nós que estamos na esperança de Deus em Cristo, temos que viver no bom combate da fé, perseverando na fé, cuidando de nós e da doutrina para que nos mantemos na salvação, não apostatando da fé, vigiando para não seguir doutrina de demônios que nos leva a apostatar da fé, andando com prudência na direção da palavra, com fé em Deus, pela palavra, por Cristo, para não ser reprovado da fé. E olha o que diz o escritor aos Hebreus. Olha o que ele vai orientar os irmãos. Porque ainda há um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. O que é que há de vir, que virá e não tardará? O que é que nós aguardamos? Qual é a esperança da nossa fé que nos leva a perseverar, aguardando, esperando o quê? Meus amados irmãos, o escritor aqui está advertindo os irmãos que ainda existe um pouquinho de tempo. Esse pouquinho de tempo não se sabe quando findará. Quando o escritor aos Hebreus falou isso aqui, ele já estava falando como se Cristo viesse na época deles. Cristo não veio. Mas bem-aventurado aquele que permanece firme na fé, sendo fiel até a morte. Porque eles não vão perder a esperança. Mas aqueles que abandonam a fé, abrindo mão da fidelidade com Cristo pela palavra, estão perdidos. Com tudo que tem neste mundo, depois da morte, não vão ter a promessa da vida eterna. Vão ter o juízo e a ira de Deus para a eternidade. O escritor aos Hebreus, ele está aqui advertindo os irmãos que tenham paciência, que ainda há um pouquinho de tempo para se cumprir a promessa que Cristo nos fez, da vinda dele, para nos levar para esta vida em abundância, perfeita, gloriosa, na eternidade. Isso vai se dar a qualquer momento. O escritor aos Hebreus, ele, nesse momento que ele fala aqui, ele aguardava como se fosse naquele tempo. Jesus não veio. Hoje nós estamos com a mesma pregação, com a mesma fé, e dizendo, está perto, Jesus está voltando, vai acontecer. Ele pode não vir, mas nós temos que viver nessa esperança como se ele viesse agora. Se a gente partir, ele não vir, mas a gente parte salvo, dentro da promessa da esperança. O importante é estar fiel até a morte, aguardando esse momento como se fosse agora. Não é sendo louco, nécio, imprudente, desapercebido, para se desviar da fé, sendo reprovado e perder a esperança da promessa. Então o escritor aos Hebreus vai dizer, versículo 37, ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Olha o que ele diz no versículo 28. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo somos nós, que estamos justificados por Cristo, em Cristo. O justo não é aquele com a sua justiça própria. O justo não é aquele que acha que tem a virtude para ser justo. O justo aqui, que o escritor aos Hebreus está se referindo, é aqueles que estão em Cristo, porque nós só somos justificados diante de Deus por nossa fé em Cristo. E é esse justo que o escritor está falando. O justo viverá da fé. Essa fé é a esperança, é a confiança, é a certeza, a convicção na palavra de Cristo. A fé é confiar, a fé é esperar, a fé é acreditar naquilo que Cristo
nos prometeu. Eu tenho que viver com essa fé, nessa esperança, acreditando, confiando e aguardando, sem perder o ânimo, sem desanimar, sem me desviar, sem desprezar essa promessa, mas priorizando na minha vida este grande momento da promessa que Cristo nos fez, de voltar para nos levar para si. E olha que o escritor aos Hebreus continua dizendo, se ele recuar dessa fé, dessa esperança, Deus não tem prazer nele. Deus não tem prazer naqueles que recuam. Por quê? Porque recuam para a perdição, desprezam a salvação e voltam para a condição de julgado e condenado sob a ira de Deus. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer no versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O escritor aqui está advertindo os irmãos para perseverar, crendo, confiando, permanecendo para a salvação da nossa alma. Porque tem muitos que estão recuando para a perdição. E só pode recuar para a perdição novamente quem um dia estava na promessa da salvação. É aqui que a gente entende que se eu não perseverar, eu posso abrir mão da salvação que Deus me oferece de graça. Quem tem que reter, valorizar, guardar e perseverar até o fim nessa salvação sou eu, pela graça de Deus. Mas eu posso recusar a graça de Deus. E é isso que o escritor aos Hebreus está advertindo os irmãos, porque tinha muitos recusando a graça de Deus, apostatando da fé, voltando novamente à escravidão, à vida perdida em condenação. Mas o escritor aos Hebreus vai advertir os irmãos aqui, nesse contexto onde ele está exortando os irmãos, para que os irmãos se mantenham firmes na fé, na esperança, tendo paciência diante de tudo que venha passar, mas aguarde esse momento, porque há ainda um pouquinho de tempo. Não tardará a acontecer. Mas a nossa vida está guardada no Senhor se a gente estiver perseverando na fé, no lugar que Deus quer que estejamos. Não é igreja, não é religião, é em Jesus, com a fé nele. Esse é o lugar que nós temos que estar perseverando até a morte, sendo fiel até a morte. E se recuar, Deus não tem prazer, porque recua para a perdição. E Deus não tem prazer naqueles que vão para a perdição. Deus não se alegra na morte do ímpio. O que Deus quer é que o homem pecador creia em Jesus para se salvar e permaneça nele para andar nessa salvação até o fim. E se ele recuar, Deus não tem prazer nele. E nós temos que perseverar para a salvação da nossa alma, irmão. É o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui. Nós, porém, não somos igual àqueles que se retiram para a perdição. Você está vendo? Que muitos se retiram para a perdição, então quer dizer que eles estavam na salvação. Se retirar é aquele que está. Só posso me retirar de algum ambiente se eu tiver um ambiente. Então esses que se retiram para a perdição são os que estavam na salvação. E se retiraram não é porque não eram predestinados, é porque deixaram de crer, foram desobedientes, esfriaram na fé, não tiveram mais perseverança, desprezaram a promessa, abriram mão da sua vida com Deus. Por isso desprezaram e se perderam e voltaram à perdição. Então é isso, meus amados irmãos, que nós temos que ter o entendimento. Deus, ele quer que a gente persevere até o fim, como disse Jesus, para ser salvo. Essa salvação é uma certeza, é uma realidade para a vida daquele que crê e persevera até o fim. Porém, ainda um pouquinho de tempo, porque há de vir virá e não tardará. Tenha paciência na tribulação, se alegre na esperança, persevere, irmão. Não desista, não desanime, não esfrie, seja prudente, para não ser tirado dessa fé, para não ser levado a conceitos malditos, anátemas. Irmãos, sejam prudentes, para não ser desviado da fé, seguindo doutrina de demônios, para não estar vivendo um evangelho anátema, para não estar sendo conduzidos por heresias, doutrinas de demônios, pregada por homens mentirosos, que não têm compromisso com o evangelho, que não está preocupado com a sua alma, com a sua vida de salvação com Deus. Tenha cuidado para não ser negócio de homens
que falsificam a palavra, levantando seus impérios, levantando suas casas que dizem que são de Deus, manipulando a mente do povo a viver dentro dessas casas, como se fosse a vida com Deus. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, sejam firmes, constantes e abundantes. Não numa vida religiosa de igreja alguma, cumprindo e praticando sacrifício religioso, devoção, consagração a nenhuma instituição e nenhuma vida de devoção religiosa. Sejam firmes, constantes e abundantes, sempre perseverando na obra do Senhor. Essa obra é a fé em Jesus. Essa obra é Jesus. Jesus, mantenha-se firme, firmado em Jesus. Anuncie e leve para o mundo o conhecimento de Cristo para a esperança que Ele nos dá. A esperança da vida com Deus é em Cristo, não é dentro de nenhum lugar, nenhum ambiente, vivendo devoto e praticante de nenhuma obra e ordenança de sacrifícios, cerimônias e vida religiosa. É isso que o escritor aos Hebreus está advertindo aqui aos irmãos. É isso que eu estou fazendo. O mesmo que o escritor aos Hebreus fez, inspirado pelo Espírito Santo. Eu estou fazendo o mesmo, porque o mesmo Espírito Santo que estava neste homem, nesse tempo aqui, advertindo esses irmãos, ele está em mim hoje, aqui nesse século presente, para advertir você e levar a você a exortação, a advertência, o ensino, a instrução de Deus, verdadeiramente, para você se manter firme e firmado na fé, para não se perder da esperança. Amém, meus irmãos? Medite nisso aí que você ouviu. Leia a palavra de Deus. Aprendam de Cristo. Busque conhecer o que o Evangelho de Cristo verdadeiramente nos mostra para a vida com Deus. A esperança da salvação. A esperança da justificação. A vida com Deus. A vida justificado. A vida santificado. A vida na fé e na esperança da salvação de Deus. Vá buscar conhecer o que o Evangelho nos ensina sobre isso. O que Jesus nos ensinou. Vá ser guiado, seja conduzido, seja instruído pela doutrina de Cristo. Não é doutrina de homem, de nenhum líder religioso. Não é doutrina e valores e princípios de nenhuma religião. É a doutrina de Cristo, irmão. Essa é a sã doutrina. A doutrina da salvação. Para a gente se manter cuidando da nossa vida nela. Para que estejamos andando nessa salvação. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso te salvarás. 1 Timóteo 4,16. Esse é o conselho de Deus para a tua vida. Você que está em pé, olhe, cuide para que não caia. Persevere, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que vencer, esse que vai estar com o Senhor lá no céu. Vença o bom combate da fé. Use a armadura de Deus, a espada do Espírito, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Você tem que estar revestido, mas tudo isso é pela palavra. Não é por sacrifício religioso de culto, nem de campanha, nem de papo, nem de voto. Nenhum movimento desse religioso. É o único meio para você se fortalecer de Deus, é conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. Não é dentro de culto, de campanha, de pacto, culto de avivamento, culto de poder, culto de milagre. A sua vida só pode estar revestida. Você só pode estar revestido com a couraça, com a armadura de Deus, pela palavra. Capacete da salvação. A sua mente protegida com a esperança e a alegria da salvação por meio de Cristo Jesus. Seu lombo cingido com a couraça da justiça, vivendo a palavra de Deus. A espada do Espírito, para você defender-se de todo conceito, ensinamento e de tudo que diz que é de Deus, que não vem pela palavra. Use a palavra, a espada do Espírito, o instrumento de combate, de defesa, nesse combate que nós estamos. Temos que manejar bem a palavra de Deus. É esse instrumento que temos que usar para esta grande batalha que estamos vivendo em relação da fé. A batalha espiritual, a batalha conceitos, a batalha conhecimento, a batalha que vem sobre nós é aqui, ó irmão. É a batalha no nosso entendimento. O diabo ele quer corromper, quer perturbar, quer contrariar, quer deturpar, quer manipular, quer falsificar o teu entendimento de Deus. O diabo ele quer cegar o teu entendimento de Deus. Mantenha sua mente protegida com a luz de Deus. A palavra, que é lâmpada e luz para nos guiar na vida com Deus.
A minha vida com Deus não está dependente de igreja ou de líder de igreja. A minha vida com Deus é dependente da palavra. E eu tenho que ter esse compromisso, entender essa necessidade de buscar a palavra, alimentar-me de Deus, me fortalecer do Senhor, me encher da graça de Deus pelo conhecimento da palavra, para não ser vencido no combate da fé. Que Deus abençoe vocês. Que vocês, meus irmãos em Cristo Jesus, não desanimem. Não entre na indecisão, na incerteza. Não esfrie na fé. Não esfrie no amor. O amor não é o amor melancólico de um com o outro. É o amor em guardar a palavra de Deus. Amar a Deus é estar na palavra. É ser fervoroso de estar na palavra. É ser dedicado a estar na palavra. É ser prudente a buscar a palavra. É colocar a sua vida na dependência de Deus, centralizando a sua vida na palavra. Esse é o amor que nós não podemos deixar esfriar. O amor de muitos já esfriou. Muitos já estão mortos com o nome de que vive. Muitos estão doentes e fracos na fé. Por quê? Porque não estão se alimentando com a palavra. Não estão recebendo a direção de Deus. Não estão firmados na palavra. Logo, quem não está aqui na palavra, continua escravo do diabo nas trevas. Com todo o entendimento que digam que estão com fé em Deus, que estão vivendo com Deus, que estão na salvação com Deus. Essa realidade não procede se não tiver na palavra. Vida com Deus, promessa de fé e esperança de salvação de Deus é para quem está na palavra. É a palavra que nos garante e nos coloca essa certeza para que a gente esteja. Então, fica essa orientação para vocês, que vocês entendam a grande necessidade e responsabilidade de cada um é responsável por si diante de Deus. Somos nós que temos que colocar a nossa vida. A salvação, ela é de graça, Deus oferece a todos. O compromisso de cada um é manter-se na salvação, é valorizar e reter a salvação, para que não perca, para que não se desvie, para que não se conduza por caminhos errantes, pensando que estão no caminho da vida. Que Deus assim abençoe, que vocês analisem tudo que ouviram e receberam para a vossa edificação.